E vem conferir a análise do 10º e último episódio de House of the Dragon. E chegou na HBO o 10º e último episódio da primeira temporada de House of the Dragon. E vale destacar que eu vou fazer um vídeo durante a semana fazendo uma crítica da temporada como um todo. Dessa forma eu vou poder falar um pouco mais da parte técnica dela, se o roteiro realmente funcionou bem, se os personagens funcionaram, uma análise, realmente uma crítica da temporada, com uma nota no final do que eu achei dessa primeira temporada. Nesse vídeo vai ser o último dessa primeira temporada que eu vou fazer uma análise. Análise que, se você não viu, eu fiz semanalmente de cada um dos 10 episódios que tem. Eu vou deixar numa playlist caso você queira ver algum momento específico, ou a minha opinião sobre um episódio específico, ou ver tudo, saber a minha opinião como ela foi indo ao longo da série. Deixando isso claro, vamos começar com a análise desse último episódio. E esse último episódio prova como essa série é boa, como essa série é bem dirigida, é bem roteirizada, e como o trabalho, principalmente dos roteiristas, era algo muito difícil aqui. Eu entendo que muita gente pode ter alguma coisa com algumas escolhas de roteiro, então, principalmente por causa de algumas escolhas do que fizeram com alguns personagens, mas isso é normal, não tem muito o que fazer. É uma adaptação e não tem como mostrar tudo o que acontece nos livros pra tela. Ainda mais em livro, como aconteceu em As Crônicas de Gelo e Fogo e também em Fogo e Sangue. Porque quando você para pra ver a obra do Martin, ele escreve sua obra de uma forma diferente do que um autor normal escreve. Um autor pode escrever em capítulos, de uma forma normal, seguindo uma história, seguindo um personagem. Aqui em As Crônicas de Gelo e Fogo, na verdade nos livros das Crônicas de Gelo e Fogo, você vê que o Martin ele tem seus personagens e cada personagem é o título de um capítulo. Então quando você muda de capítulo, é o nome de um personagem, não o nome de um capítulo específico. Dessa forma você acompanha a jornada de cada um. E cada livro muda os personagens, cada hora um capítulo vai ser super mais interessante do que outro. Ele não precisa ter um super foco só em seguir a história. Ele pode só querer seguir a jornada daquele personagem específico no livro. É uma ideia super boa, super criativa, sempre deixa o livro rodando, mas para você fazer uma adaptação disso, obviamente é muito difícil. E já era difícil em Game of Thrones. E sendo que Game of Thrones é uma história que segue linear. Você teve que excluir muitos capítulos, você teve que fazer algumas adaptações, tirar personagem do livro, juntar personagem, mudar capítulos, isso é normal. E Game of Thrones, de novo, segue uma linha meio que linear no livro. Em House of the Dragon, eles não têm como seguir essa linha. Porque se você for ver os livros e como eles contaram a história dessa batalha que teve meio que das casas, a guerra civil entre os Targaryen, você vai perceber que no livro, a grande parte disso, ela não é que ela é enrolada, mas por você estar escrevendo um livro, você pode gastar muito mais tempo seguindo mais um personagem, seguindo mais uma história, levando mais tempo para desenvolver algumas partes políticas, algumas partes do reino, algo que não vai acontecer, algo que não tinha como acontecer na série de TV, porque senão a série ia ficar chata, desinteressante, muita coisa não ia funcionar, e é por isso que você precisa fazer uma adaptação. É sempre bom lembrar que um livro é diferente de uma série, ou um livro é diferente do filme. A adaptação é necessária porque ritmo e forma de contar a história são diferentes. E por isso que eu falo que esse episódio de House of Dragon, quando ele terminou, eu senti como que o roteiro é sim bem escrito e uma boa, se não for uma ótima adaptação. Porque no final do episódio nós temos temos a morte do personagem Luke com o seu dragão. E quando a gente vê essa cena, a gente sente ódio do personagem do Aemond e do Vhagar. Você sente a raiva desses dois personagens. Você quer que eles sejam destruídos em próximas temporadas. Isso é normal, é um sentimento normal, porque a série foi construindo para você ter isso. E se a série não tem um bom roteiro, se a série não consegue trabalhar bem os personagens e construir, fazer com que você crie uma relação com eles, essa morte provavelmente seria qualquer coisa pra você. Você não ia sentir nada. E isso poderia facilmente acontecer em House of the Dragon. Porque House of the Dragon, eles têm que ficar fazendo várias passagens de tempo nessa primeira temporada para poder dar um contexto geral de por que vai acontecer essa guerra civil. Então, muito tempo é pulado. Os filhos da Rhaenyra, por exemplo, ou até os filhos da Alicent, eles só aparecem lá pro episódio 5, 6. Eles ainda vão crescer. Vai ter uma passagem de tempo muito rápida. Então, você não tem tempo de tela, por exemplo, para ver eles crescer, ver eles evoluir. Você não consegue, por exemplo, a morte do Luke não é uma morte que você foi vendo ao longo da temporada, ele crescer, ou de temporadas, para ver ele crescer até chegar na morte dele. Você viu ele poucos episódios, mas mesmo assim o roteiro ele consegue fazer uma adaptação tão boa, trabalhar tão bem esses personagens e fazer com que, mesmo que tenha passagem de tempos muito grande, você conseguir ter uma ligação com eles, e quando ele morre, você sente. Até o Aemond, que é um personagem que você
você odeia o Aemond. É muito difícil você não gostar dele. E por quê? Porque a série também consegue ir construindo muito bem esses personagens. Então esse episódio pra mim deixou claro como que o roteiro ele é bem escrito. Não só por causa de coisas que a série vai mostrando ao longo dela, mas por causa da morte do Luke. Porque eu senti a morte dele, não só por ser pelo Aemond, mas por ser um personagem que a gente cria uma ligação. Ele é um personagem interessante, ele é um personagem doce, um personagem que trata bem sua família, que ama a mãe dele. Então é um roteiro que consegue trabalhar um personagem que parece tão pouco tempo em tela, de uma forma muito boa pra gente sentir a morte dele. E de novo, é por isso que eu destaco o roteiro. Não porque ele trabalha bem um personagem, isso seria básico de roteiro, mas porque, apesar de ser uma primeira temporada que é muito difícil de se escrever, ser uma temporada que tinha que ter muita passagem de tempo, e com isso seria normal a gente não ligar pros personagens, o roteiro mesmo assim consegue deixar todo mundo interessante. Todo mundo ali você consegue ter uma ligação, ou pelo menos um sentimento que faz com que você torça ou não por eles, que faz inclusive com que você volte para querer ver o próximo episódio, e queira, por exemplo, nesse momento, ver a próxima temporada, porque são personagens cativantes, um roteiro que consegue deixar os seus personagens interessantes. O episódio como um todo, eu fiz todo esse começo para poder elogiar o roteiro da série, mas o episódio não é só bom de roteiro nesse ponto, ele é muito bom no episódio como um todo, como ele vai transformando a Rhaenyra o episódio inteiro, como você vai vendo a evolução daquela mulher. Inclusive, a parte da gravidez dela tem que elogiar a direção e montagem também. Eu gostei muito de como usaram o dragão como uma metáfora ali, dela sofrendo, mas meio que como se um dragão estivesse sentindo o mesmo que ela. Muito interessante essa cena, muito bem montada e muito bem dirigida. Gostei muito. E ela perdendo o filho, a reação dela e do Daemon de formas diferentes, muito boa. Gostei muito de como o roteiro nesse episódio realmente conseguiu levar a gente para um sentido de olha só como eles estão planejando a guerra. É como eu já falei isso durante toda a temporada, mas eu repito, a série e o roteiro tem uma missão muito interessante aqui. Eles não querem fazer como o Game of Thrones faz, que é transformar personagens em pontos cinzas. Eles querem realmente transformar personagens ou bons ou cinzas, tem muitos que são cinzas, ou os caras são ruins. E por que eu falo isso? Quando você vê Game of Thrones, você vê que tem personagens que são realmente maus. Não preciso nem falar do Joffrey, por exemplo. Ele é um dos piores personagens da série em questão de maldade. Só que muitos personagens ali em volta, você vê que eles têm muitos tons de cinza. Ou seja, eles são personagens que eles fazem coisa errada, eles são ruins, mas essas coisas erradas, mostrar que eles erram, mas se arrependem, faz com que eles ainda sejam humanos, que eles tenham características humanas e mais fácil de se relacionar com eles. Quando a gente assiste House of the Dragon, a gente vê que toda a área que envolve a Rhaenyra, o Daemon, o Corlys, a Rhaenys, todos esses núcleos, você vê que é trabalhado de uma forma onde eles são tratados com cores de cinza. Ou seja, são personagens com camadas, são personagens que erram e acertam. O Daemon, por exemplo, nesse episódio enforca a Rhaenyra. A Rhaenyra, ela escolhe algumas decisões erradas. O Corlys também. Em alguns momentos você vê que ele tem uma visão junto com a Rhaenys de querer ter o trono além da família. Então você vê que eles não são personagens perfeitos. Eles são personagens com problemas, têm suas escolhas próprias, são egoístas, eles não são os personagens completamente bons. Mas eles são personagens cinzas, e isso faz com que a gente se relacione muito facilmente com eles, cria uma ligação com eles muito maior. Quando a gente chega no núcleo da Alicent, do Otto, do Criston Cole, por exemplo, são personagens que a gente odeia. O Aemond, o Aegon e todo mundo naquele núcleo, a gente odeia porque a série construiu eles para eles serem os grandes vilões da temporada, ser o ódio máximo. E eu até sei porque a série fez isso. A série fez isso porque, de novo, são menos núcleos que o Game of Thrones, você precisa fazer com que o público crie uma ligação, e você vai ver no episódio torcendo para esses personagens se ferrarem. Você assiste querendo que eles tenham o pior final possível. E você repara como esse episódio 10 e o episódio 9 trabalharam bem isso de roteiro. Esse é o ponto que eu queria chegar. O episódio 9, eles trabalham todo o núcleo, não tem a Rhaenyra e nem Daemon e nem esse núcleo de Dragonstone aqui no episódio 9. Por quê? Porque eles querem focar na Alicent. E nesse episódio, você vê como todo mundo ali é detestável. Você não sente pena de ninguém, você não sente dó de ninguém, você não liga pra ninguém ali. E qual que é o momento melhor do episódio? Quando a Rhaenys tira um dragão de dentro do fosso e ele acaba, e você torce pra pôr fogo em todo mundo, porque você não gosta de ninguém ali. O episódio 10 você vê como a construção da direção ao roteiro, a fotografia, a trilha sonora, constrói de forma muito diferente. Até no nomes que eles falam em tela, você vê que eles constroem pra você ter uma ligação e torcer por eles. E isso é muito interessante, porque você acha que eles falam o nome Baratheon e Stark o tempo inteiro por motivos de jogar no ar? Não, eles sabem porque eles são os personagens, as famílias, que a gente tem uma relação. Claro que tem os Lannister do outro lado, que tem todo mundo uma relação muito forte. Mas os Lannister são
são automaticamente relacionados a pessoas que não são pessoas boas. Dessa forma, jogam ele sempre pra Alicent. Enquanto pra Rhaenyra jogam o Baratheon e o Stark, que são personagens que na primeira temporada a gente cria um carinho muito forte e sabe que são personagens considerados bons pela família deles. Então, até nesse ponto de roteiro, de nomes que jogam pra cada lugar, você vê como querem transformar todo o lado da Rhaenyra como um lado bom. Até as decisões dela são decisões mais frias, são decisões mais calculadas. Como ela, até a Rhaenys fala com o Cord, ela fala, ela de todos aqueles homens decidindo como atacar é a que tem a visão mais coerente, mais fria. Então, até nessa parte de roteiro, você vê como a série consegue fazer um episódio onde consegue transformar a Rhaenys uma personagem quebrada, uma personagem que tem problemas, que ela sofreu muito na vida, mas que ainda é controlada, ainda é fria. E no final, quando ela vira pra câmera, você sente que agora sim a guerra vai começar. Agora a gente vai ver o que vai acontecer e eu quero torcer por essa mulher até o fim. Então, eu gostei muito do episódio final. Eu acho que ele é um bom episódio pra estabelecer algumas coisas, estabelecer mais alguns personagens, mostrar alguns caminhos que eles vão levar, mostrar que a próxima temporada vão realmente, aí sim, mostrar essa guerra civil e desenvolver outras casas, trazer outras casas pra série. É um final de temporada muito empolgante, um episódio muito bom, muito bem feito, muito bem dirigido e com uma fotografia muito boa, uma boa trilha sonora. Como eu falei, em questão de roteiro, eu entendo que tem algumas pessoas que vão reclamar de algumas diferenças do livro pra série, algumas incoerências, mas pra mim, eu gostei bastante do episódio e ele me empolgou pra querer ver a próxima temporada. Claro, se perguntar pra mim, a primeira temporada de House of Dragon, a primeira temporada de Game of Thrones ainda tá muito acima, mas você vê todo o potencial que essa série tem e como um roteiro bem escrito consegue fazer com que uma série seja fantástica, assim como é House of the Dragon. E agora é esperar a segunda temporada. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de House of the Dragon? O que você espera para a próxima temporada? Me diz o que você achou desse último episódio. Você ficou feliz ou triste com o episódio? O que você achou da temporada como um todo? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.